É hora de mais entrevista ao vivo aqui no Expresso CNN, claro, sobre a eleição americana. A gente conversa agora com o Márcio Coimbra. Ele é cientista político e coordenador de pós-graduação da Universidade Mackenzie. Márcio, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Eu estou vendo que você está nos nossos estúdios, você está nos ouvindo bem, então nem preciso fazer aquele teste de áudio e vídeo. É isso, Márcio? Isso mesmo, Mona Lisa. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui na CNN com vocês. Prazer é todo nosso. Então vamos lá, Márcio. Cientista político olhando, claro, todos com lupa esse momento. A gente viu agora há pouquinho, né, a declaração de Joe Biden já falando ali para a nação por causa, claro, empolgado ali pelos números do colégio eleitoral, mas vimos também a reação rápida ali de Trump da campanha de questionar votos ali em 3 estados importantes. Essa judicialização que pode protelar ainda mais todo esse cenário de dúvidas. Como é que você está vendo esse dia seguinte, então? Aliás, o dia da apuração de fato, né? Os números mais significativos e todas essas reações que nós estamos trazendo até agora. Olha, Mona Lisa, é realmente muito triste para a política americana a gente ver a judicialização dessa campanha. A gente sempre lembra do ano 2000, Sim, quando a gente teve a judicialização da campanha com o ex-presidente George W. Bush, Al Gore, algo que demorou mais de 30 dias. O problema todo é que pode ser que o sistema americano, então, entre nessa agonia, esperando por volta aí de 4 semanas para a gente saber o resultado, mas eu tenho fé de que as coisas vão ser resolvidas ainda dentro da política. Eu acho que dentro da política sempre a gente consegue resolver as coisas de melhor forma para a população. E eu acho que vitórias em outros estados, como, por exemplo, no Nevada, no Arizona, que já está se desenhando, além das vitórias que a gente já viu aí no Wisconsin e no Michigan, eu acho que vai consolidar um cenário, eu acho que vai ficar muito claro de quem é o vencedor dessa eleição. E aí eu acredito que a judicialização vá perdendo tração. E a partir daí, eu acredito que já comece a haver um reconhecimento do novo governo americano eleito, do presidente eleito por diversas outras nações, e isso vai acabar empurrando o processo judicial cada vez mais para o lado e a política assumindo o lugar que ela precisa ter de solução de conflitos realmente dentro do seu campo. Márcio, você faz parte agora do Mosaico da Informação, do Expresso CNN, todo o nosso time junto para a entrevista, claro, Daniel, Caio e Lorival Santana também. Então vamos lá, Daniel. Márcio, boa noite. A avaliação que você faz dessa votação em massa em Joe Biden, mais de 70 milhões de votos, a pandemia é o grande causador disso tudo? Certamente, Daniel, isso tem um fator preponderante no que aconteceu nesse ciclo eleitoral. Eu trabalhei muito tempo no Partido Republicano nos Estados Unidos e eu conheço a estrutura de campanha interna, participei de campanhas presidenciais. E o que a gente sempre via era que os republicanos saem de casa para votar no dia da eleição. E os democratas, eles têm sempre o caminho da votação antes, de fazer essa votação antecipada. Então, votação antecipada é mais com os democratas e votação no dia da eleição mais com os republicanos. Mas, certamente, essa pandemia, ela deixou a situação muito mais escancarada. Até porque, se nós não tivéssemos esta pandemia, com certeza o presidente Trump teria sido reeleito porque ele tinha resultados na economia para mostrar. Ele derrapou realmente na questão da pandemia. E derrapando na questão da pandemia, ele acabou levando hordas e hordas de democratas a votar como nós nunca havíamos visto. E aí nós vemos o resultado agora, né? Uma eleição que mexeu com as estruturas geopolíticas que a gente vê dos partidos dentro dos estados, e o Partido Democrata, que eu acho que é o grande legado, se isso se confirmar, dessa eleição, vence a costa oeste e começa a penetrar no centro, onde o Partido Republicano sempre foi muito forte, ganhando ali agora o Arizona,
Novo México e Colorado, consolidando essa entrada para o meio da geografia política americana. Caio, sua pergunta? Márcio, é uma tragédia se o Joe Biden ganhar, eu digo, para fins da política externa brasileira, se pinta muito isso, se diz muito isso, muitos analistas falam que seria um desastre muito grande para o governo brasileiro, ou você que conhece muito bem tanto os dois partidos lá nos Estados Unidos, eles fariam uma opção pelo pragmatismo, pelo bom relacionamento com o governo brasileiro, apesar dessa torcida conhecida que a gente sabe que Brasília tem pelo Donald Trump. Olha, Caio, os americanos são muito pragmáticos. E o que a gente viu durante esse governo Trump foi a construção de pontes entre Brasil e Estados Unidos. E a abertura dessas pontes, a operacionalização desse trabalho, eu participei no começo disso, levando o deputado Eduardo Bolsonaro para Washington, apresentando ele na Casa Branca, no Congresso Nacional para alguns senadores e deputados, Departamento de Estado, no Departamento de Tesouro, isso ainda em 2018. Foram criadas pontes que foram deixadas muito sólidas pelo chanceler Ernesto Araújo com os Estados Unidos, não somente com a administração Trump, não somente com os republicanos. O ministro Ernesto Araújo, no período que eu morava e trabalhava em Washington, ele era um dos nomes mais importantes, um dos números 2 da embaixada brasileira em Washington e sempre teve um contato muito bom com todo o mundo político e também com os democratas. Então ele conhece essa realidade, ele sabe como isso se opera e os americanos, de outro lado, vão se aproveitar desta ponte política que foi criada no governo Trump para ela ser atravessada pela política do Partido Democrata. Nós precisamos lembrar que o Brasil tem uma posição geopolítica muito estratégica para os Estados Unidos na América Latina. A gente vê governos que são críticos dos Estados Unidos no México, na Venezuela, na Argentina, agora na Bolívia. O Brasil, pelo seu peso, pelo seu tamanho, ele tem sim um peso muito importante nessa nova geopolítica da América Latina, como sendo o grande país do continente latino-americano que tem essa ponte direta com Washington. Eu tenho certeza que Washington vai se aproveitar disso, ao contrário de queimar esta ponte por qualquer outro motivo. Acredito que o pragmatismo americano vai vencer e nós teremos uma relação muito profícua entre Brasília e Washington. Ô, Márcio, eu fiquei até com uma curiosidade. O que você está dizendo é que as pontes construídas pelo Palácio Itamaraty, pelo ministro Ernesto Araújo, com os republicanos durante o governo Trump, ali 2019, 2020, podem eventualmente ou serão eventualmente aproveitadas pelos democratas caso Joe Biden vença? Eu não tenho a menor dúvida. Durante o tempo que eu trabalhei lá, nós fizemos sempre amizade, trabalhávamos juntos, viajávamos juntos pelo interior dos Estados Unidos, pessoas do Partido Democrata e do Republicano. E eu tenho grandes amigos dentro do Partido Democrata. E todos eles me dizem a mesma coisa. Eles acreditam que essas construções de pontes não podem ser desfeitas e que um governo Biden, um governo democrata, aproveitaria essas pontes com qualquer país, especialmente um país do tamanho do Brasil e que tem esse peso na América Latina e que é importante. Nós precisamos lembrar que nós não temos mais o Macri na Argentina, que era um governo muito próximo de Washington também. Então, Brasília acaba tendo mais importância em todo esse contexto geopolítico. E os democratas, com certeza, enxergam o Brasil estrategicamente nisso. Eu tenho certeza, por exemplo, que os democratas têm o mesmo viés um pouco mais preocupado com China e Rússia, com a influência desses dois países na América Latina. E sabem que a presença do Brasil como aliado de Washington é essencial para frear o avanço desses países e das suas agendas na América Latina. Dorival?
Márcio, antes da entrevista com você, a gente conversava sobre o que aconteceria com o Partido Republicano numa eventual derrota do presidente Trump, que representou uma ruptura importante na linha do Partido Republicano. Não foi à toa que ele derrotou 16 candidatos de todos os líderes importantes do partido nas primárias e que muitos se aposentaram, né? Incluindo Paul Ryan, que era aos 47 anos, uma liderança ascendente na Câmara dos Deputados, porque não havia espaço, não há espaço no Partido Republicano para quem não segue lealmente, e ele cobra isso com bastante atenção, o presidente Trump. O Trump não é um político tradicional. Se ele não se reelege agora, ele sai da política. Se ele se reelege daqui a 4 anos, ele sai da política. Mas ele é um líder importante, ele criou um tipo de pensamento. E aí, o Partido Republicano se refaz, cria uma nova linha ou surgirão novos líderes que são seguidores do Trump? Lorival, é ótima pergunta, porque o Partido Republicano, ele depois dessa eleição, se ela realmente for perdida, ele precisa olhar para dentro de si mesmo. Muitos líderes do partido, como John Kasich, que é o ex-governador de Ohio, e mesmo a família Bush, não tiveram um apoio ostensivo ao Trump. Pelo contrário, o John Kasich, inclusive, não apoiou abertamente o Biden, assim como vários outros políticos de dentro do partido. Lá dentro do partido, a gente sabe que existe uma visão muito cética em relação ao Trump, porque as pessoas também nunca acreditaram que ele fosse realmente tão republicano. Ele já teve passagens por perto do Partido Democrata, por perto dos Clinton. Então as pessoas sempre olharam para ele com um pouco mais de ceticismo. E ele não tem aquele core do que se chama do âmago dos conservadores do Partido Republicano. Então, outras pessoas são vistas muito bem dentro do partido, como, por exemplo, o vice-presidente Mike Pence, que tem muitas características de um líder de dentro do partido. Eu acredito que o Partido Republicano vai olhar para dentro de si mesmo, vai passar por uma reflexão, e eu acredito que o establishment do partido vai retomar o controle das estruturas, sim, e vai começar a pensar em 2024 e mecanismos que existem como no Partido Democrata para que outsiders não acabem ganhando a indicação do partido, como no Partido Democrata existem os superdelegados. Talvez o Partido Republicano passe por uma reforma nesse sentido depois desses 4 anos de intenso governo Donald Trump. Acredito que o partido vai olhar para dentro de si mesmo e, a partir daí, construir uma alternativa realmente conservadora, de acordo com a base do partido para 2024. A conferir, e se isso acontecer, já fica o convite para ter mais um papo com você, tá, Márcio? Muito obrigada. Uma boa noite. Vai tomar aí um cafezinho, um chazinho, bom, tá em casa, e até a próxima, então. Obrigada. Um grande abraço. Obrigado a todos vocês e a todo mundo na CNN. Obrigada. A gente vai fazer uma pausa agora, rapidinha, mas a gente volta, claro, com outras informações sobre as eleições americanas e do nosso jeito, tudo ao vivo ali.